1 Crônicas, capítulo 12, versículo 32. Dos filhos de Issacar, destros na ciência dos tempos, para saberem o que Israel devia fazer. 200 de seus chefes e todos os seus irmãos que seguiam a sua palavra. Amém? Issacar, vamos lá para o nascimento dele, dessa tribo. Issacar era uma das 12 tribos de Israel. Issacar era filho de Jacó com Lia, Leia. E eu vou começar lendo aqui para vocês entenderem o nascimento dele, como que ele foi gerado. Gênesis 30, no 14, versículo 14, eu vou ler aqui para vocês, que fala assim: E Rúben foi nos dias da colheita de trigo e encontrou mandrágoras no campo e as trouxe à sua mãe Lia. Então Raquel disse a Lia: Dá-me, rogo-te, das mandrágoras de teu filho. E ela lhe disse: Seria pequena coisa que tomaste o meu marido? Agora tomarias também as mandrágoras do meu filho? E Raquel disse: Ele poderá deitar-se contigo esta noite pelas mandrágoras do teu filho. Olha a troca. E Jacó veio do campo à tarde, e Lia foi ao seu encontro e disse: Tu deves entrar a mim, porque certamente eu te aluguei pelas mandrágoras do meu filho. E ele se deitou com ela naquela noite. E Deus ouviu a Lia, e ela concebeu e gerou a Jacó o 5º filho. E Lia disse: Deus me deu meu pagamento, porque eu dei a minha serva meu marido. E ele chamou o seu nome Issacar. Aqui, quando Lia gera Issacar, quem conhece a história de Jacó com Raquel, quando Jacó foi para as terras de Labão, seu tio, e ele foi enganado. E ele se apaixonou por Raquel, e ele trabalhou um tempo para poder tomá-la em casamento. Só que o seu sogro, muito trapaceiro, e Lia estava numa condição meio encalhada, então ele queria enfiar a filha mais velha, e ele enganou Jacó. E ele pega e dá Lia ao invés de Raquel, mas isso assim, na trapaça. E Lia, a esposa rejeitada, porque Jacó amava Raquel. Mas assim, eu tenho algo com Lia. Eu acho assim, muitas pessoas falam sobre Raquel, sobre ter gerado José, Benjamin, mas eu tenho algo com Lia. Porque eu acho muito bonito como ela se portou em meio à rejeição. Eu acho muito bonito como ela foi tratada por Deus no processo da rejeição. E aí o filho dela, o mais velho, o primogênito, chega e vem com uma espécie de planta, raízes que eram bem valiosas na época, chamadas mandrágoras. As mandrágoras, elas tinham algo místico em cima dessa raiz, porque falavam que ela trazia fertilidade para a pessoa que recebia as mandrágoras, ela era afrodisíaca, enfim. O seu caule lembrava assim um corpo de uma pessoa. Ela não é bonita, ela é bem esquisita, na verdade. E tinha um valor naquela época. As mandrágoras era algo que assim, o pessoal olhava assim e falava: puxa, era algo difícil de se achar. E Rúben está passeando no campo e acha e traz de presente para sua mãe algo valioso naquele tempo. E Raquel de longe vê Rúben chegando e trazendo presente para sua mãe. E Raquel, ela tinha uma característica também, que eu percebo. Ela tinha um pouquinho de inveja também, assim como Lia, por conta do amor que ele tinha por Raquel. Tinha uma rixa muito grande entre as irmãs. Só que eu vi no comportamento de Raquel uma pessoa que queria tudo para ela. Ela já tinha a atenção do marido, ela queria ser abajulada pelo marido, e naquele tempo a mulher tinha que dividir o seu esposo, Era diferente de hoje, tá, gente? Hoje não tem que dividir não, viu? Olha, é isso aí, viu? Hoje não tem que dividir o marido não, tá, gente? Tô falando daquele tempo. Amém? E aí, quando Rúben chega e dá de presente para Lia, as mandrágoras, Raquel já olha e fala assim: não, me dá aqui, porque ela era estéril. E Raquel e Lia já tinha algum tempo que não concebia, que ela não conseguia ter filhos. Ela já tinha dado 4 filhos a Jacó. E aí ela fala assim: já não basta, você já não tem o amor do meu esposo, agora você quer também os presentes que meu filho me traz.
Aí, olha só, ela fala assim: não, eu troco, vamos trocar, eu te dou. E aí você deixa eu ter intimidade com ele essa noite, eu quero que ele seja meu essa noite. Raquel não pensou duas vezes, pelo interesse dela nas mandrágoras, ela trocou a intimidade com seu esposo. E o que nós podemos trazer para as nossas vidas acerca disso? Quantas pessoas hoje têm trocado a intimidade com Deus pelos presentes que o mundo tem oferecido? As mandrágoras hoje podem representar o seu trabalho. As mandrágoras hoje podem representar, de repente, a pessoa que você ama. As mandrágoras podem representar, de repente, algo que você está focado, que não seja nas coisas de Deus, que tirou o seu foco de Deus. A mandrágora é a troca. Você troca algo do mundo pela intimidade com Deus. Ela nem pensou, falou: não, me dá aqui, porque eu vou pegar essa planta que vai abrir a minha madre, eu vou gerar. Olha só o pensamento de Raquel. Ela achava que aquela planta tinha poder de abrir o ventre, a madre dela, e ela gerar. E eu observo muito, igreja, no nosso meio, quantas pessoas que têm, eu vejo hoje em dia, muitos crentes mistificados. Às vezes você olha lá nas redes sociais da pessoa, por exemplo, no Instagram, né? Tem aquela folha da apresentação lá, né? Esqueci agora a abertura lá. Oi? Isso, a descrição. Isso, irmã, obrigada. A descrição. Aí você abre lá, o que você vê? Primeira coisa que você vê: o nome da pessoa, fulana de tal, 25 anos, estudante de medicina, alguma coisa do tipo. Aí a cruz mencionando a igreja, e embaixo do signo de Libra, do signo de Peixes. Quantos eu vejo mandrágora no meio dos crentes? Crente que acredita em signo, crente que não sai de casa sem ler o horóscopo. Misericórdia! Ei, isso não está na palavra não, irmão. Solta essa mandrágora. E hoje, né, no mundo que a gente vive, na modernidade, também tem. Hoje não tem só o signo, tem a influência das cores. Eu sei que eu sou da área do marketing. Eu sei que as cores têm influência. Você colocar uma cor mais quente num vídeo vai deixar a pessoa mais tensa, ou a verde vai mencionar que ali tem violência. Enfim, eu sei que tem o estudo das cores. Mas as pessoas que hoje estão baseando a sua vida nisso. Mandrágora? Não, agora eu só posso usar cores pastéis, porque combina com o meu espírito. Eu não posso mais usar cor forte. Ei, onde está isso na Bíblia? Não, agora eu tenho que me programar, porque Natal e Ano Novo eu tenho que ter aquela roupa nova que eu nunca usei, e as partes íntimas também, porque dá sorte para a virada do ano. Mandrágora. Mandrágora. Quantas pessoas cultivando, escolhendo mandrágoras ao invés da intimidade com Deus? Quantas? Eu acreditava em signo antes de me converter. Naquele tempo, né, você ouvia o horóscopo do dia no rádio. Tem gente que não conhece rádio aqui, mas era no rádio, não era? Olha, você do signo de Leão, hoje você vai encontrar o amor da sua vida. Te prepara. Aí você já se arrumava, é hoje, né? É hoje. Aí se fosse nos dias de hoje, e coloca a roupa verde, porque senão você não vai encontrar o amor da sua vida. Crentes fazendo simpatia. Pasmem, para arrumar namorado. Conheço. Mandrágora. Crente que tem figa, sei lá o que, trevo de 4 folhas pendurado no carro, no espelho do carro. Mandrágora. Agora, por que? Eu pergunto para vocês, por que ao invés de cultivar mandrágoras e ser como Raquel, vocês não escolhem, vocês não sejam, a gente não escolha como Lia,
e trocar tudo isso pela intimidade. Aqui, ó. Isso aqui é intimidade com o esposo. A leitura da palavra. Você assistir um filme que te edifica. Você deixar aquela série que só ensina o que não presta. E começar a se voltar o seu coração, principalmente no tempo que a gente está vivendo. Para quê? Para a gente ter intimidade com o nosso esposo. Ei, aqui ó, Senhor, eu estou no relacionamento, tá difícil, eu não sei se é isso que o Senhor tem para mim. Aqui ó, fala com o seu esposo, com o seu noivo. Senhor, fala comigo através da tua palavra. Faça a leitura da palavra, você vai aprender. E aí, esses misticismos malignos vão sendo desconstruídos nas nossas vidas. Aleluia! Posso ouvir um aleluia, igreja? Isso é verdade. Porque muitas coisas que eu cria antes, eu deixei de crer lendo a palavra. E aí eu gosto assim, porque quando eu falo de Jesus para as pessoas ficam olhando para mim, né? Tipo assim, lá vem a dona da razão. Ei, razão não. Porque aqui eu não sou nada, eu sou só um jumentinho falando. Um instrumento de Deus. Porque eu fui desconstruída. Eu só simplesmente repasso aquilo que a palavra está dizendo. Não é a minha opinião. Entendeu? Porque muitas vezes a gente vai pelo nosso coração. A gente vê uma pessoa que a gente ama sofrendo. A gente vê uma pessoa se perdendo. E a gente às vezes olha e fala assim, mas aí a gente ora pelaquela pessoa, paga um preço pelaquela pessoa, Deus libera uma palavra, você fala para aquela pessoa e a pessoa escolhe a mandrágora. Ei, eu estou te chamando, vem. Vamos buscar o Senhor junto. Vamos para a igreja. E quantas pessoas assim? Mas está repreendido todo o misticismo nas nossas vidas, em nome de Jesus. Crente não tem signo, tá? Nós não temos signos, amém? E aí, quando Lia se deita com o esposo, ela gera Issacar. E Raquel continua sem gerar, por quê? Porque ela escolheu a mandrágora em vez da intimidade. E aí ela gera o galardão. O galardão, o Issacar representa, Deus me deu uma recompensa. Existe uma recompensa para aqueles que deixam as coisas do mundo e escolhem estar mais perto de Deus. Existe uma recompensa. Existe. Ei, e Deus nos surpreende. Vale a pena. Vale a pena. É infinitamente mais do que aquilo que a gente imagina. E aí, ela gera Issacar e diz, Deus me deu o galardão, eu escolhi. Eu troquei o presente valioso para o mundo que o meu filho me deu, para estar com o meu esposo essa noite. E Deus abençoa Lia. E aí nós vamos agora, mais para frente da história, quando Jacó vai morrer. E ele manda chamar os seus filhos. Jacó está mais ou menos aqui nesse contexto, nessa parte aqui, que eu vou pulando para chegar no título base, no texto base, para vocês entenderem a mensagem, aquilo que Deus vai trazer aos nossos corações. E aqui Jacó está mais ou menos com 147 anos. E aí ele chama seus filhos. Naquele tempo, o pai chamava os filhos para abençoar antes de ser recolhido. Então ele chama os seus filhos para poder abençoá-los antes de morrer. E aí em Gênesis 49, eu vou pincelar aqui, você não precisa colocar, tá, Tailine? Você vai colocar só para mim o 39 quando eu for ler, tá? O 39, o Gênesis 49, 14 e 15, mas daqui a pouquinho. Então no Gênesis 49, quando Jacó chama seus filhos para poder dar a bênção antes de ser recolhido, ele começa. Primeiro ele chama o primogênito, né? Rubem. Vem cá, Rubem. Tu és o meu primogênito, minha força e o princípio do meu vigor. Vem cá, primogênito. Deus tinha, né, algo com primogênito nessa época. Vem cá, princípio do meu vigor, Rubem. Aí
chama Simeão e Levi, são irmãos, instrumentos de crueldade são em suas habitações. Aí chama Judá. Judá é um filhote de um leão da presa, tu subsiste, enfim. Aí ele chama Issacar. O galardão, vem cá, galardão. Agora o pai vai dar uma bênção para você. E Jacó está profetizando, dando a bênção e profetizando na vida dos filhos. Jacó aqui já não era mais Jacó, ele era Israel. Ele já tinha sido tratado por Deus. E aí ele chama Issacar, no versículo 14. Issacar, você é um jumento forte. Ei, jumentinho. Entre dois fardos. E ele viu que o descanso era bom e que a terra era prazerosa. E curvou seu ombro para carregar e se tornou um servo de tributo. Uai, como assim? De galardão, de recompensa, agora eu sou jumento? Não estou entendendo. O que está acontecendo? Ah, porque o primogênito, né? O primogênito... Eu já não sou o primogênito nem o caçula, né? Que é o estragado, geralmente. Cadê os caçulas aqui da igreja? Cadê os caçulas da igreja? Porque o mais velho, gente, olha, não é porque eu sou a mais velha não, mas o mais velho sofre mais. Quem é maior? Quem é o primogênito aqui? Levanta a mão. Concordam comigo? O primogênito é tudo em cima do mais velho. O caçula, tadinho, não. Comigo e com a Karen, vocês vão trabalhar. A Cassi não, é bebê. Cassi não. Deixa a Cassi, não é? Entendeu? E não teve escolha não, viu? Amanhã vocês começam a trabalhar. Foi mais ou menos assim. E eu tinha 12 anos, tá, igreja? 12 anos de idade. Meu pai simplesmente me comunicou que eu iria começar a trabalhar. E aí, Jacó vem e fala para Issacar: você é um jumento de ossos fortes. Gente, eu imagino, pai, jumento? Puxa vida. Não podia ser um cavalo? Porque jumento, né, pequenininho, nem altura tem, esquisito. Jumento, puxa vida. Aí eu me lembrei desses dias da pastora Karen pregando, né, aqui sobre os elogios à luz da palavra de Deus, né? Quando Salomão, né, em sua sabedoria, elogiava as suas concubinas, suas esposas, né? E aí eu lembro que ela comentou sobre os dentes de ovelha. Você tem os dentes de ovelha, né? Quem lembra dessa pregação? Agora tem mais uma que eu aprendi estudando. Issacar pega e fala assim: puxa, né? Estou conjecturando. Não podia ser um cavalo? Cavalo, pai? Aí Salomão fala em um dos seus elogios para sua esposa: você, para mim, é como uma égua de Faraó. Você é uma égua de Faraó. Égua. Gente, se você chama a sua esposa de égua hoje, eu não sei o que acontece na sua casa. Mas, à luz da palavra, isso é um elogio. Se o seu esposo te chamar de égua de Faraó, sinta-se privilegiada, porque ó, eu vou falar uma coisa para você: nem a gente tinha um tratamento, tem um tratamento que as éguas tinham naquele tempo. Elas não comiam fubá nem capim, era diferente o alimento delas. Perfumadas, tinha um cômodo só para elas. Na crina tinha pedras preciosas. Não era qualquer coisa não. É uma égua de Faraó. Rica, bem tratada. Então, hoje pode, tá? Chamar sua esposa de égua de Faraó. Pode chamar, Carlão? Pode chamar. Amém? Aí, eu fico imaginando, puxa, um cavalo, né? Jumento. Cavalo. Mas aí eu estudei sobre a diferença do cavalo com o jumento. O cavalo é um animal preparado para a guerra.
O jumento não, o jumento é para carga, é para carregar carga. Esse é o papel do jumento. Animal de duros ossos para carregar carga. Só que o jumento, o cavalo, ele aguenta cerca de 30% do seu peso. O jumento aguenta equivalente ao seu próprio peso, ou seja, aguenta muito, muito. Quem está se identificando aí? Aguenta a pressão, aguenta o peso. O cavalo é bonito, ele é alto, realmente, tem glamour, né? O jumento não tem. Mas o jumento, ele tem algo que o cavalo não tem. Ele aguenta, ele suporta. E aí, além de ser um animal veloz, o cavalo, o jumento não, né? É lento, mas contínuo. E um animal de ossos fortes. Domingo, o pastor pregou aqui sobre Sansão, não foi? Sobre as raposas que foram usadas para acabar com a colheita do inimigo, para botar fogo na moita do inimigo. E aí você vê como o Espírito Santo fala, né? Já vem desde domingo. E aí, o jumento, ele tinha muito valor naquele tempo. Eu não vou adentrar aqui, mas assim, essa pregação poderia ser, tem tanta coisa para ser falado sobre Issacar, sobre o jumento. Mas, na época da lei mosaica, no Shabat, que não podia fazer nada naquele tempo, tem uma passagem na Bíblia que fala que só podia fazer algo, quebrar o protocolo, quebrar a religiosidade, se um jumento ou um boi caísse num buraco. Aí você poderia parar o Shabat, né, quebrar aquele ritual e ir lá para resgatar o jumento. Olha o valor do jumento. A gente cai, não cai? Nós caímos, mas Deus manda parar tudo para nos resgatar. Tá gostando de ser chamado de jumentinho? Eu gostei. Não vou mais achar ruim me chamar de jumentinho, não. Amém? Olha para o seu irmão e diz assim: você é um jumentinho de Jesus. Não é uma ofensa. E o jumento faz história até depois que morre, gente. Porque, como eu falei aqui da pregação de domingo, o que foi usado por Sansão para matar os inimigos, os mil que se voltaram contra ele? O que ele usou? Alguém sabe dizer? Olha o osso podia pegar uma faca, uma peixeira, né? Pegou um osso de um jumento e matou 1000. Será que o bicho é forte ou não? Até depois de morto? Tudo bem que a palavra diz, era uma ossada, uma queixada fresca, tá? E aí é usado como arma por Sansão para aniquilar os seus inimigos. 1000 com a queixada de jumento. Aí fala que com a queixada de jumento, montões sobre montões, como uma queixada de jumento, feria 1000 homens. Olha o jumento aqui fazendo história até depois de morto. É forte, igreja, isso é forte. E aí, indo um pouquinho mais para frente da história, na parte B do versículo base, que fala que ele viu que a terra era boa e ele escolhe se sentar e deixar suas cargas. O jumento, num outro momento. E na divisão das tribos, quando Josué dá a cada tribo a herança, Issacar fica com uma terra muito fértil, que fala na palavra que era um vale fértil de Jezel ou Esdrelon.
ele fazia parte do território de Issacar. E ela era uma terra propícia, apropriada, porque era plana, para a criação de gado. E ela era fértil. Só que aí, quando Jacó dá a bênção, olha só, vamos voltar lá, dá a bênção no texto base, e fala assim: você é um jumento, e aí você viu que o descanso era bom, e viu que a terra era boa, e se deitou, deixou as suas cargas, deixou de trabalhar. Aqui, a gente entende que foi algo profético que o Jacó falou para Issacar, porque quando eles chegam na terra prometida, eles colocam os pés na terra prometida. Então, eles chegam e sentam. O jumento sentou, descansou, resolveu descansar. E quantas pessoas estão descansando da casa de Deus até hoje? Vi a última vez na igreja antes de começar a pandemia, depois não vi mais. Descansou, não preciso, estou buscando em casa, ou não estou buscando, mas Deus está no controle. Deus está no controle. Ei, Deus está no controle. Jumento tem que carregar carga. E aí, esses dias eu achei algo interessante, porque eu vi muitas pessoas que estão há mais de anos sem pisar na casa de Deus, preocupados com o cenário atual que nós estamos vivendo, e ligaram para os pastores: e agora? O que vai ser da gente? Mas Deus está no controle, né, pastor? Deus está no controle. Oi, sim, sempre esteve, mas não sei se da sua vida, porque você não tem tempo. Qualquer coisa você coloca na frente das coisas de Deus. Tudo é mais importante do que ter a intimidade com Deus. E Deus está no controle? Não está da sua vida, não. Para Deus controlar, para Deus reinar, tem que ter renúncia, tem que ter uma escolha. E não é sentado, não é deitado. A gente não foi feito para isso. A gente vai ter um descanso, sim, na eternidade. Aqui, enquanto a gente está aqui, Deus não prometeu descanso para a gente. E tem muito crente descansando. Tem muito crente descansando. E aí uma pessoa ligou para o pastor e falou assim: e agora? Né, o que vai ser da gente? Começou a se preocupar com o que vai ser, com o que vai acontecer. Nós não sabemos. Mas nós sabemos que se a gente se humilhar e se dobrar e se arrepender dos nossos maus caminhos e clamar, Deus pode mudar a situação, Deus pode mudar esse cenário. Mas para isso a gente tem que orar, tem que clamar. A gente tem que estar aqui, em pé, com as cargas nos lombos, não deitado. E aí tem mais. Quando Issacar chega ali na terra prometida, na terra de Canaã, tinha inimigos. Ele recebeu a bênção: a terra é de vocês, uma terra fértil, próspera de vocês, só que lá tem inimigos. E aí o que eles fazem? A tribo se deita, descansa e começa a pagar tributo para o inimigo, para ficar numa terra que era deles por direito. Ei, estão identificando mais ou menos o tempo que a gente está vivendo? O tributo do inimigo numa terra que Deus nos deu por herança. Mas Issacar chega ali e deita, e não era para deitar, para descansar, para soltar suas cargas, era para continuar carregando, para passar para um outro nível. Mas eu não me identifico, eu não sou jumento, puxa, só sirvo para carregar carga. Ei, quer ir para o outro nível, mas não está fazendo nem a primeira missão. Quem joga aqui sabe.
vai zerar o jogo, sei lá. É fase. Primeira fase, segunda fase, terceira fase. Nas nossas vidas é assim também. É romper. Mas você não fez nem a primeira missão e está querendo. Aí eu imaginei, né, gente? Eu pensei lá, eu estudando a palavra, falei assim, eu vejo assim os jumentinhos, né, cantando assim, deitado, com as suas cargas soltas no chão e cantando. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo. Deitado, com as cargas soltas. Eu quero viver algo novo. Como vai viver? Algo novo, deitado. Deixou o ministério, deixou a casa de Deus, não quer mais saber de trabalhar para Deus e está querendo viver algo novo, querendo passar de fase. Não vai. Primeiro completa a sua missão. Completa aquilo que Deus entregou nas tuas mãos. Pega o seu talento que está lá enferrujado. Isso serve para mim, tá? Começou comigo. Jumentinho que deixou as cargas. Começou comigo. Pega o que Deus te deu, ó. Tira lá da mala, que sei lá onde é que você deixou. Tira a poeira. Levanta. Coloca no ombro. Bora continuar o chamado, aquilo que Deus te deu. Quantas pessoas prostradas, paradas, não quero, mas eu quero viver algo novo, mas eu não quero, eu não sou jumento, eu não sou obrigada. Eu não sou obrigada. Quantas pessoas que ficaram na beira do caminho, pessoas que eu via louvando aqui na casa de Deus e hoje estão numa prostituição pesada. Pessoas que louvavam na casa de Deus e hoje se entregaram para a bebida. Pessoas que têm ministério chamado e que hoje estão vivendo na prostituição. Jumentos que deixaram de levar as boas novas e trabalhar para o reino de Deus. E aí chega onde Deus te deu a bênção. Falou para você que ia te dar a terra, Deus te deu, aí você chega lá e deita. Não é para deitar. Ei, mais importante do que receber a bênção é a manutenção dela. Quantas pessoas, o pastor pode falar aqui que ele atende, que chega na igreja, olha, eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu preciso, aí ele consegue a bênção e some. Aí a bênção se torna uma maldição na vida dele, aí ele volta todo arrebentado para a igreja pedindo socorro. Por quê? Porque ele escolheu sentar e deixar as suas cargas. Ei, a terra prometida, a bênção, quando Deus libera a bênção na sua vida, é para você continuar trabalhando. Mais ainda. Isso tem que ser um combustível para você prosseguir. Recebeu, passou no concurso, recebeu a pós. Aleluia, agora mais do que nunca eu estou firme com Deus. E não sumir da igreja. Consegui o carro, eu queria comprar um carro para mim, consegui, aleluia, sumiu da igreja. Não, agora eu vou voltar e vou levar mais comigo. Usa a bênção que Deus te deu para abençoar também a obra. Trazer pessoas para a casa de Deus. Influenciar. E vou dizer para vocês, não precisa falar não, viu? Não precisa falar não. Porque tem muita gente que fala. Deus está no controle, porque Deus, mas a vida dele não está alinhada naquilo que ele fala. Então não precisa falar. A sua atitude ganha pessoas para o evangelho. A sua atitude, mais do que as suas palavras, muito mais, te garanto. Aleluia? Aleluia, igreja. E aí, como eu falei, Canaã não é lugar de descanso, gente. É lugar de trabalho. É assumir o seu chamado para avançar de nível. Ei, estou carregando, então eu vou avançar. Agora eu estou galardão. Agora eu sou jumento. Qual é a próxima fase? Eu quero ir para o próximo nível. O pastor vive pregando sobre isso aqui. Sobre subir de nível. Aumentar, né? Não regredir. E aí, mais para frente, há uma guerra.
E aí, Deus permite que um rei muito ruim seja levantado em Israel. Por quê? Porque o povo estava fazendo o que era mal aos olhos de Deus. E aí Jabim se levanta como rei de Canaã. Tá? O cenário aqui ainda são os jumentinhos pagando tributo, tá? Estão deitados lá, eles escolheram ficar na sua terra, que era por herança, pagando tributo por inimigo. Tipo assim, para eu não ter dor de cabeça, eu estou aqui, está tudo em paz, está sossegado, só que os tributos foram aumentando, as cargas do inimigo. Ei, vou falar outra coisa para vocês. O jugo, o fardo do inimigo não é leve nem suave. A tendência é piorar e muito. Se hoje você está vivendo debaixo do jugo do inimigo, repreenda isso na sua vida, não aceite mais, porque as coisas vão piorar. E o inimigo vem simplesmente para roubar Jesus das nossas vidas e nos deixar a vida inteira prostrados, como esses jumentos que escolheram descansar para sempre. E aí Jabim, rei de Canaã, ele é muito mau, e ele tem um capitão chamado Cícera, um comandante mau. Pensa, um homem ruim, muito ruim. Israel está sendo oprimido, Israel está sofrendo com o inimigo subjugando o povo, tirando as suas posses. Eram tantos tributos, planos tenebrosos para aquela nação, porque o povo simplesmente escolheu, deixou o inimigo tomar conta. E aí Deus pega e levanta uma mulher nesse cenário, chamada Débora, uma profetisa. E ela pega e chama Baraque, que era um militar na época. Ei, alguém está se identificando com o tempo que a gente está vivendo? Só que para que Baraque se levantasse e Deus desse as estratégias para sair do jugo daquele inimigo, ela teve que fazer um cântico, ela fez um clamor ao Senhor. Não foi pela sua sabedoria humana, não, como juíza da época, não. Na época aqui, então, ela era profetisa ainda. E aí ela faz um cântico ao Senhor, pedindo para que os inimigos caíssem por terra. E ela chama Baraque, fala: eu preciso que você pegue aqueles homens de guerra e que a gente vá ao encontro dos inimigos. E aí a palavra fala que Jabim tinha 900 carros de ferro, e por 20 anos ele oprimiu violentamente os filhos de Israel. Baraque foi conclamado por Débora para liderar as tribos. Ele era um líder militar da tribo de Naphtali, e ele tinha cerca de 10.000 homens. E aí Débora faz um cântico, que está lá em Juízes, no livro de Juízes 5. Mas o que eu quero dizer acerca dessa situação é que nessa passagem a tribo de Issacar aparece e fala assim, em Juízes 5, versículo 15. Tailine. Também os principais de Issacar foram com Débora e com Issacar, assim também Baraque. Nesse momento, alguns são levantados. Alguns, na verdade, escolhem se levantar para voltar para o cenário de guerra e acompanhar Débora e Baraque na peleja. Alguns, não foram todos. Tiveram aqueles que escolheram ficar. E aí Deus dá vitória. Aquele general malvado é morto. Depois vocês podem ler lá em Juízes. Uma mulher mata ele com uma estaca, Jael. Uma mulher que mata o comandante mau. E aí alguns se levantam. E aí, olha só, o posicionamento daqueles que estavam deitados, escolheram se levantar e foram com Débora. E se levantaram, e aí eles passaram de nível. Aqui, ó.
foram para a próxima fase. E em Crônicas, Deus fala que, no texto base, na parte B, que o número dos chefes armados para a peleja que vieram a Davi em Hebrom, para transferir a ele o reino de Saul, conforme a palavra do Senhor. Aí no texto base, dos filhos de Issacar, destros na ciência dos tempos, para saberem o que Israel devia fazer. Ou seja, olha o nível como mudou. Daqui, de jumentinhos que carregam pesos, agora eles eram destros no conhecimento dos tempos. Viraram cientistas da época. Homens que tinham o conhecimento do tempo, o tempo natural e o tempo sobrenatural. O tempo Cronos e o tempo Kairos, o tempo de Deus. Eles foram dotados dessa sabedoria a partir do momento que eles se levantaram e acompanharam Débora. Ó, mudou a fase. Agora de jumento, vocês vão... Agora, além de jumentos, vocês vão ter o conhecimento do tempo, acerca do tempo que nós estamos vivendo. E aqui, eles começam simplesmente a ser conselheiros de reis aqui em Davi. As tribos se reúnem para que Davi fosse levantado rei sobre todo Israel, que aquele só estava governando uma parte. E essas tribos vêm ao encontro de Davi e vão com ele para a guerra. E Issacar tinha esse talento, esse dom, o discernimento do tempo. Então, Davi não fazia nada sem antes falar com a tribo de Issacar. E todos os seus irmãos, todas as tribos, não se moviam sem antes ter um direcionamento da tribo de Issacar, que sabia se o tempo estava favorável, se era para ir guerrear, se não era para ir. E eles obedeciam, uma autoridade que estava sobre aquela tribo. E aí, eu achei interessante, eu fiquei até... Porque quando eu estava estudando essa palavra, né? E falando do tempo, do conhecimento do tempo. E aí eu me lembrei também de algumas coisas na minha infância. E eu me lembrei, eu nem sabia que o meu avô ia estar aqui hoje. E foi justamente lá que Deus me levou, nas lembranças da minha infância na fazenda. E aí o Espírito Santo falou muito ao meu coração algumas coisas sobre aquele tempo. E eu lembro que tinha uma arca, minha avó tinha várias arcas, naquele tempo chamavam de arca. Hoje é estante, rack, alguma coisa do tipo. Naquele tempo era arca. A minha avó tinha várias arcas de madeira de lei, uma mais bonita que a outra na sala. O meu avô, na época, era gerente de uma fazenda. Ele era um peão, um simples peão, que de repente virou o gerente de uma fazenda. De repente não, trabalhando. E aí eu lembro que, às vezes eu chamava meu avô, eu não lembro, eu devia ter por volta de 7 anos, mais ou menos. E tinha na estante da minha avó um galo do tempo, um galinho português do tempo. Quem lembra disso, gente? É que tem muita gente jovem na igreja, mas é do meu tempo. E tinha um galinho na estante e eu era... Gente, aquele galinho, para mim, eu queria aquele galinho. E ele era caro no tempo. Até hoje, esses dias eu pesquisei, misericórdia, 300 e pouco um galinho daquele. E aí aquele galo, você olhava para ele, ele falava sobre o tempo, se ia chover, se não ia chover, se ia esfriar. E aí eu chamava, vô. Eu ia lá, ficava lá, vô, tá roxo hoje o galinho? O que é? Vai esfriar. Vô, tá azul, vai chover. Vô, tá vermelho, vai esquentar, hoje vai fazer muito calor. E eu acordava e ia lá. Você lembra desse galinho, Karen? Você lembra? Você era mais nova que eu, né, irmã? Mas você lembra desse galinho? Você lembra, vó, do galinho? Cadê o galinho, irmã? Me dá aquele galinho. Abençoa a irmã aqui. Você tem ainda aquele galinho, vó? Ô, irmã. Você tem, vô, o galinho? Tem não, né? Quanto tempo, né?
Nasci vão 30 e poucos anos, abafo caso. E aí eu me lembrei do meu avô, porque, humanamente falando, meu avô tinha essa unção sobre a vida dele, sobre o conhecimento do tempo. Vai chover. Agora é um tempo favorável para comprar gado. E não era assim, ouvindo sobre a questão do mercado, de como estava movimentado, se não estava. Era algo dele. Era um dom, um talento que ele tinha. E eu creio que foi Deus que deu isso para você, viu, vô? Porque é época de plantar. É época de fazer isso. E eu via ele saindo para trabalhar, sempre cheiroso, no lombo do cavalo ele passava perfume. E é cheiroso. Para poder trabalhar. E de um simples peão, ele se tornou um gerente e ele começou a ser uma referência na região, porque ele tinha essa sabedoria acerca do tempo, sobre fazer negócios, onde ele colocava a mão, porque Issacar está ligado também à prosperidade, porque quando a gente tem esse discernimento do tempo, é natural que sejamos prósperos. Não estou falando financeiramente só, estou falando em todas as áreas, porque se você discerne o tempo que você vive, então você não passa dificuldade, você sabe lidar com aquela situação. E aí eu lembro que ele começou a ser procurado, de repente, numa fazenda que tinha colônia, tinha várias pessoas que moravam ali, e eu lembro que o dono da fazenda descia na fazenda de avião. Naquele tempo, gente, era uma coisa de espetáculo, entendeu? O homem descia, e meu avô gerenciava aquela fazenda, ele tinha várias fazendas, esse senhor, mas ele tinha essa sabedoria, ele tinha o discernimento do cronos, do tempo. Aí eu fiquei imaginando, imagina você naquele tempo, você conhecesse Jesus, meu Deus, você ia ser uma bomba no inferno, misericórdia, porque além de ter a sabedoria humana, aí vem a espiritual. Porque não adianta só a gente ter a sabedoria humana. Aí é o tempo de pegar a semente, agora é tempo de corrigir o pasto, agora é tempo disso, agora é tempo daquilo. Mas existem certas situações que não são previstas e que o Kairos nos orienta. Ou seja, a comunhão com Deus, Deus pega e fala através de um sonho, não é para plantar. Ou você ora, Deus fala, não é para fazer esse negócio. Esses dias a pastora estava falando sobre isso aqui. Quem é que dá esse discernimento para a gente? O Espírito Santo. Se você junta a sua capacidade humana e você simplesmente entrega tudo, o seu chamado, o seu talento, e você deposita em Deus, então ninguém segura você. Ninguém. Vai plantar, abençoa a semente, ora ao Senhor. Vai abrir o estabelecimento, ora ao Senhor. Eu sei vender, eu sei advogar, ora antes de fazer audiência. Ora antes de abrir o comércio. Chama o dono do tempo para simplesmente vir e coordenar a sua vida. Para de andar pelo seu entendimento. Para de andar achando que você sabe que eu não sei o que. Beleza. Mas nós somos dependentes de Deus. Quem nos capacita é Ele. Quem nos dá o discernimento é Ele. Quem nos provê de discernimento, de inteligência é Ele. Reconheça. Não tenha vergonha de falar que você ama Jesus. Não tenha vergonha de falar que você busca Deus. Não tenha. Se alguém te perguntar, você está indo na igreja agora? Você é crente? Não. Sou. Estou conhecendo Jesus e estou me apaixonando por Ele cada dia mais. Não tenha vergonha. Não tenha vergonha. E para encerrar, a igreja já pode se colocar em pé? Não apaga a luz ainda, tá, Thay? Eu vou falar aqui sobre a última parte da mensagem, que eu deixei para o final, que eu achei tão bonito. Pode subir, essa equipe de louvor pode subir.
As tribos naquele tempo, elas andavam de 3 em 3, eram 12 tribos. E Issacar andava com Zebulon e com Judá, a tribo do Messias. Judá, a tribo do nosso Jesus, de onde descendeu o nosso leão, o nosso rei. E em Lucas 19, coloca para mim, Tairline, por favor, Lucas 19. Eu vou ler para encerrar a mensagem. E dito isso, ia caminhando adiante e subindo para Jerusalém. E aconteceu que, chegando perto de Betfagé e de Betânia, ao monte chamado das Oliveiras, mandou 2 dos seus discípulos, dizendo: ide à aldeia que está de fronte, e aí ao entrar achareis preso um jumentinho, em que nenhum homem ainda montou, soltai e trazei-o. Se alguém vos perguntar, no 31, por que o desprendeis? Respondereis assim: o Senhor precisa dele. Ei, jumentinho, Jesus precisa da gente. Mas não é porque Ele precisa, eu estou dizendo aqui, espiritualmente falando, para que você se levante na sua casa. Amém, Jesus, glória a Deus. Trouxeram-no, pois, no 35, a Jesus, e lançando os seus mantos sobre o jumentinho, fizeram que Jesus montasse. Na entrada triunfal, quando Jesus chora, entrando ali, Ele está montado num jumentinho. O jumentinho suportou o peso da glória de Jesus. O jumentinho. Não foi o cavalo. O cavalo é para depois. O cavalo está em Apocalipse. Quando Jesus voltar para guerrear e para nos levar e para destruir o inimigo, é no último momento. Mas aqui eu estou falando no tempo que nós estamos vivendo, no cenário que nós estamos inseridos. Nós temos um papel importante, como Issacar, de orientar as pessoas que estão perdidas com medo do amanhã. Glória a Deus, aleluia. Com medo do que vai ser. Issacar vai mudar essa situação, se dobrando ao Senhor. Agora é hora de frutificar e de ganhar essas vidas que estão desesperadas para Jesus. Se levanta, jumentinho. Glória a Deus, aleluia. Pode apagar a luz, Tairline. Nós somos um jumentinho. É só o jumento que aguenta o peso da glória. Ou seja, somos instrumentos. Ele é um instrumento que leva o louvor. Ela é um instrumento que pega a palavra e leva o louvor. Ele tem a carga da igreja nos ombros dele. Não fique sentado. Retome o seu chamado. Volte para a casa de Deus. Não é tempo de brincar. Olha o que estamos passando. Os babilônicos estão vindo. Os cananeus estão vindo. Generais maldosos que querem simplesmente destruir a igreja. E como que nós vamos reverter essa situação? Orando, clamando. Não espere o dia mal vir, porque está vindo. Olha o cheiro do inimigo. Se dobra na presença de Deus. Clama ao seu Deus. Não tenha vergonha de falar de Jesus. Não tenha vergonha de orar pelos enfermos. Não tenha. As pessoas estão desesperadas aí fora, clamando por um homem, para que um homem se levante. Deus levanta Baraque, Deus levanta Débora, Deus levanta. Mas para que seja levantado tem que ter os Issacar orando, o povo que Deus chamou para orar. Aleluia. Tem que ter, senão não funciona. Porque nós somos nessa unção que a igreja vai ter nesse momento. A igreja vai direcionar essas pessoas que estão desesperadas e perdidas. Esse é o papel da igreja. Ei, vem cá. Vamos para a igreja. Calma, aquieta sua alma, aquieta seu coração. Vamos clamar para aquele que pode resolver. Vamos orar pelas pessoas que estão de frente dessa guerra. Ali como
pés na frente, lutando para que esse governo do inimigo não entre. Orar para que Deus sustente essas pessoas. Papel de sacar. A gente pode sim manifestar, a gente pode sim trabalhar, também pode, mas a gente tem que orar e clamar para que Deus envie o socorro que nós tanto precisamos. Aleluia.